Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os vossos corações em Cristo Jesus. Hoje estamos aqui para mais um momento da leitura bíblica. Nosso texto hoje é Lucas, capítulo 24. Como sempre trago para você um momento reflexivo, eu pergunto, já está com a sua Bíblia, seu caderno, para que você possa fazer suas anotações e juntos refletirmos sobre as lições que esse texto traz para a vida do ser humano. Nesse texto, vamos falar da ressurreição. No capítulo anterior, trabalhamos a morte, a crucificação de Jesus e o momento do seu sepultamento. Eu sou Sandra Reis, estou aqui em Belo Horizonte. E você? Em que cidade está? De que lugar você lê a Bíblia comigo? Tem perguntas? Se você quiser, pode deixar perguntas, pode dar seu testemunho. Aqui é um espaço para que você também possa se expressar. E se você sente que esse é um canal para divulgar a palavra, para trazer para os corações um novo momento de pensar sobre quem se é, divulgue, compartilhe, para que outras pessoas também possam escolher ler conosco a palavra de Deus. Vamos à leitura? No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, dois homens com roupas que brilhavam com luz, como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se de que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue na mão dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então, se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era o profeta, poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e
encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: Fica conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: Não estava queimando nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se, voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: É verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partia o pão. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e disse-lhes: Paz seja convosco. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse: Por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, o espírito não tem carne nem osso, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: Vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado e ele o comeu na presença deles. E disse-lhes: Foi isso que eu falei enquanto ainda estava vivo. Era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E ele lhes disse: Está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados e todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas, e eu envio vocês, e eu envio a vocês a promessa de meu Pai. Mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou, foi elevado ao céu. Então, eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Nesse capítulo, estamos tratando, da ressurreição e também da ascensão. Que lições tiramos desse texto? Que lições podemos aprender aqui antes de passar por tudo isso? Jesus ensina seus discípulos. Antes de vivenciar tudo isso, Jesus traz uma fala dizendo que ele passaria, mas os discípulos não deram ouvido. Em todo o processo de leitura, em todo o processo é, que aprendemos desde o Evangelho de Mateus, Marcos, agora Lucas, cada um traz o seu olhar e a sua forma de falar daquilo que aconteceu a Jesus, criando a fala de Mateus de uma forma, a fala de Marcos de outra forma,
E Lucas já traz um olhar também para os gentios, falando de tudo que tinha acontecido com Jesus. Trazer esse texto, falar do que ele é para cada um de nós e como aplicar no dia a dia, é entender que em cada leitura podemos tirar uma lição. E vamos começar pelo momento em que Jesus ressuscita. Jesus tinha falado disso, ó, eu vou morrer, mas no terceiro dia vou ressuscitar. Ele narra esse encontro com os discípulos no caminho de Emaú e a sua aparição. Esse é um texto transformador porque trata aqui de sentimentos do ser humano, desânimo, a dúvida, e depois vem a revelação e o propósito, estados emocionais e espirituais que também vivenciamos no dia de hoje. Nessa mensagem de Lucas, Deus revela no processo, não apenas no milagre, no final. Os discípulos ficam confusos, ficam tristes, sem direção, mas Jesus caminha com eles. Jesus ensina. Nem sempre percebemos a presença de Deus enquanto estamos adoecidos, enquanto estamos na dor. Mas isso não significa que Ele não está ali. Que lições eu posso trazer para você refletir nesse texto? Então, quando eu não entendo o que está acontecendo, pode ser que eu me olhe e pergunte: o que está perdido hoje na minha vida? Deus, ele trabalha naquilo que eu não vejo. Eu posso me sentir perdido, mas Deus continua trabalhando. Quando eu estou desanimado, os discípulos estavam tristes. Eles nem entenderam que era Jesus que estava ali conversando com eles. A tristeza não é um fracasso espiritual, é um lugar de eu vivenciar, mas é um lugar também onde eu posso ter a revelação do divino. É um lugar que eu posso prestar atenção, eu posso viver a tristeza, mas também ver aquilo que está acontecendo na nossa vida, como aconteceu com os discípulos no caminho de Emaús. Eles não acreditaram de imediato. A dúvida pode ser um lugar que me leva para uma fé mais madura. Mas eles depois disseram: olha, nosso coração não queimava enquanto ele falava. Antes de eu reagir a uma situação difícil, eu preciso parar e me perguntar: o que isso está me ensinando? Qual é o ensino que eu tiro disso tudo? Abrir meus olhos para os sinais, observar os sinais, o cuidado que muitas vezes o ser humano ignora. Um momento que Deus ensina, uma oportunidade, uma resposta inesperada. Depois que eu presto atenção, que os meus olhos são abertos, eu posso compartilhar tudo isso que me aconteceu. Depois de entender algo que Deus me mostrou, eu posso falar. Os discípulos voltaram correndo para Jerusalém para anunciar o que tinha acontecido. E aqui é o lugar que eu posso dizer para você, mesmo quando não percebo, Deus caminha comigo. Mesmo quando eu não vejo, Ele está lá, perto, me fazendo abrir os olhos, prestar atenção no que está acontecendo. E hoje eu deixo para você esse lugar de reflexão. O que é que Deus está te mostrando e você ainda não abriu os olhos, não prestou atenção? Que Ele abençoe sua casa, sua família, que Ele te dê sempre oportunidades para andar com Ele, mesmo na dúvida, mesmo na tristeza, mesmo nos momentos de dor, seu coração sentir queimar com a presença dEle. E quando seus olhos se abrirem, que você volte para contar tudo que Ele fez na sua vida, que Ele possa te abençoar em todos os lugares possíveis da sua existência. E até nosso próximo momento de leitura da Palavra de Deus.